Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do CEIA Talks. A gente fala diretamente aqui do Farol Santander de Porto Alegre. Eu sou a jornalista Stephanie Sander e na próxima hora a gente vai estar falando um pouco sobre a era da curadoria e o paradoxo da escolha. Muitos conteúdos, como organizar tudo isso, como viver, com tanta informação chegando de todos os lados. Antes da gente começar o nosso papo, eu gostaria de ressaltar que foram tomados todos os cuidados na segurança dos envolvidos na transmissão desse evento, também dos que estão aqui nos acompanhando presencialmente. A gente tem álcool gel distribuído em várias áreas aqui das nossas arquibancadas, aqui ao nosso lado também, dos convidados, ao meu lado também, e a gente vai permanecer de máscara durante, então, esse bate-papo. Bom, gostaria também de dizer que a gente tem aqui a Amanda, que é a nossa intérprete de Libras. Obrigada, Amanda, por estar aqui junto com a gente pelo teu trabalho nessa noite. E ela vai tornar a nossa conversa acessível e inclusiva. Bom, a gente vai falar hoje sobre a FOMO de quê? FOMO é a frase Fear of Missing Out. Na tradução livre, quer dizer o medo de ficar de fora, de algum assunto, de algum tema que está bombando na internet. Quem nunca, né? Não soube o que é cringe ou algum outro termo que agora está na boca aí de todo mundo. A gente vai falar sobre essa era da curadoria, o paradoxo da escolha, o que consumir, qual conteúdo faz bem, qual conteúdo pode ser deixado de lado. A gente tem aí, de acordo com o indicador de confiança digital, dados de que mais de 82% de pessoas entrevistadas esperam o melhor da tecnologia. Mas 48% dizem que a tecnologia também traz angústia e ansiedade. Como conviver com tudo isso é o que a gente vai discutir hoje nesse bate-papo. O excesso também limita. Será? A gente vai descobrir. Aqui junto comigo, para essa conversa, então, está a Ana Lucia Aguinski e a Karina Tagliari, do Quarentena em Paz. Gurias, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. E aqui também, junto comigo, a Andressa Munhoz e a Melissa Resch, do Voz Collab. Obrigada também, gurias, por estarem aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a gente que agradece. Bom, eu vou começar com as meninas da Quarentena em Paz, Como o nome já diz, é um projeto muito bacana que tem chamado a atenção nas redes sociais, principalmente no Instagram. Comentei com as gurias que eu mesma já tinha compartilhado um conteúdo delas, sem conhecê-las, e agora estou conhecendo aqui as gurias pessoalmente. Quero primeiro saber como surgiu esse projeto tão diferente, na quarentena, acredito eu. Mas quero que vocês contem também um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram, contem aí pra gente. Então tá, primeiramente, muito obrigada, muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu acho que antes da gente poder falar como surgiu o Quarentena em Paz, é importante a gente falar como a gente se conheceu. Que a gente sempre conta essa história porque foi super inusitado. E a gente faz psicologia na PUC, a gente está quase se formando no último semestre. A gente já sabia, eu já sabia quem era a Karina já me conhecia de aulas, assim, mas a gente nunca tinha conversado de fato. Até o dia que a gente resolveu iniciar um estágio de 1 mês no Hospital Psiquiátrico São Pedro, aqui de Porto Alegre. E foi aí que a gente se conheceu, com mais 2 estagiários, então a gente ficou responsável ali pela ala masculina, de idosos. E a gente teve que cuidar, assim, uma da outra também, porque era uma questão de acolher aquelas pessoas que estavam ali. E a gente ficou, assim, direto, no dia a dia ali, todos os dias a gente ia lá. E aí até que teve uma situação que foi uma situação ápice assim, do estágio, que foi quando eu estava acompanhando, a gente sempre acompanhava todos os dias os idosos para ir até uma oficina, que é um local onde eles fazem as pinturas, desenho, enfim. E eu estava acompanhando, esse dia, um senhor mais velho, então ele era muito mais forte que eu, muito maior, assim, então estava só eu e ele. E todo dia sempre tem alguém cuidando do fogo, de lenha, assim, Sempre tinha alguém ali cuidando. E naquele dia específico não tinha ninguém. E aí, quando eu estava passando, assim, com ele, ele teve um momento de desconexão com a realidade, Todos ali têm transtornos, maioria esquizofrenia, outros, variam, assim. Mas ele teve um momento de desconexão com a realidade e disse que ia se jogar no fogo, na caldeira, Ana, eu quero ir para a caldeira, eu quero me jogar no fogo.
E aí vocês podem imaginar que eu fiquei desesperada, né? Não sabia como é que eu ia chamar alguém, enfim, não tinha ninguém ali. E aí eu olhei assim para um canto, acho que foi para a minha esquerda assim que eu olhei, e aí tinha uma loirinha que estava voltando, era a Karina. Aí ela voltou, a salvadora, né? Me salvou naquele momento. Aí ela, eu socorro, socorro, e ela veio correndo assim. Então, imagina, eu e ela tentando segurar assim um homem muito mais forte que a gente. E foi assim que a gente começou a se conectar muito mais e conversar mais a fundo, né? E a partir desse momento a gente começou a se falar mais no WhatsApp, enfim. E Isso tudo antes da pandemia? Antes da pandemia, sim, antes da pandemia. Acho que era um ano antes da pandemia, né? Fazia um tempinho já. Por aí. E a gente sempre continuou contato, assim, mas não muito, né? Mas ficou registrado esse dia, assim, que foi muito inusitado, onde a gente teve uma conexão, assim, né? A gente se identificou muito naquele momento, assim, onde a gente pôde se ajudar. E a gente fechou uma parceria muito grande, assim, né? Mas o tempo foi passando. E a gente depois começou a estagiar também no Hospital Santa Casa, no São Lucas, né? Então a gente estava estagiando lá quando a história do corona começou, né? E aí que começa a nossa história em relação ao Quarentena em Paz, que a gente ouvia muito por estar no hospital, né? O corona está vindo, a preocupação dos médicos, né? Incluindo até o primeiro caso de corona no Santa Casa, que era bem na frente da minha sala, inclusive, assim, né? Então foi um susto coletivo assim dentro do hospital também. E a gente estava vivendo essa realidade muito similar. E a Ana começou a pensar, porque só se falava em a questão física do corona, o que ele podia provocar fisicamente, né? Mas não se falava nada no emocional, nenhum profissional da psicologia, da área da saúde, ninguém falava, né? Com a onda de quarentena, ninguém estava falando sobre isso. E a Ana começou a pensar, poxa, né? A gente é da área da saúde, o que será que pode acontecer com isso, né? Uma onda tão forte, algo que está acontecendo, que ninguém sabe o que está acontecendo direito. E ela me chamou no WhatsApp, né? Com umas ideias, e, eu pensei em ti. Né, lembrei de ti, daquele momento, assim, pela conexão que a gente tinha, veio me chamar e a gente começou a conversar sobre isso, sobre a saúde mental e o coronavírus. E a gente pesquisava na internet, coisa, não tinha nada, não tinha artigo, nada que a gente pudesse se basear. Nem era algo que a gente já previa, né? Porque era tão recente, assim, as pessoas, os psicólogos também não sabiam nem como se colocar nas redes sociais, né? De tão angustiante que estava sendo aquele momento para todo mundo, né? Exatamente. E aí foi o dia que foi decretada a quarentena, bem no dia, foi dia 17 de março de 2020. Olha, a gente sei até a data, porque essa é a data de aniversário do Quarentena em Paz, né? Foi bem no dia que a gente decidiu que a gente precisava fazer alguma coisa, porque a coisa estava ficando feia, e a gente sabia que a parte da saúde mental ia chegar a nossa hora de ter que fazer alguma coisa a respeito disso, né? E a gente decidiu, pensou juntas, né? Pensou em ansiedade, vários tipos de transtornos, né? O que poderia causar tudo isso? A gente foi tudo na suposição, assim, o que a gente achava que poderia acontecer. E disse, vamos criar uma página no Instagram, né? A gente não via muitos psicólogos se posicionando também dentro das redes, né? Porque isso é um tabu dentro da psicologia ainda, que a gente tenta vencer, inclusive, assim, incentivar esse tipo de informação e de ajuda, né? E então a gente decidiu e criou a página nesse dia. E nos próximos dias, assim, depois da quarentena, assim, no primeiro, segundo dia, né, eu acho que todo mundo se lembra desse caos, eu não preciso nem falar muito como é que estava o emocional de todo mundo meio parecido, né? Era muita ansiedade, muita angústia, muito estresse. E a gente começou a receber ligações, né, por ser da psicologia e por ter pessoas na nossa volta que confiam, né, família, amigos, ligavam para a gente com crise de pânico, crise de ansiedade, né? O que eu faço? O que está acontecendo comigo? Né? E a gente começou a perceber que ninguém tinha informações básicas, né? Sobre o que é a ansiedade, o que é uma crise de ansiedade. É como diagnosticar uma crise daqui a pouco de ansiedade, né? Claro, né? E se um familiar, um amigo na tua frente tiver isso, assim, como é que tu pode ajudar? O que tu pode fazer estando em casa? Né? A terapia, inclusive, não era algo muito procurado, né? Como está sendo agora. Porque antes as pessoas buscavam assim, só vou quando tem um problema, né? E se tu não souber lidar com um problema que ainda não chegou? E se tu não souber que o problema que tu está passando realmente é um problema? Porque muitas pessoas normalizam também as fases, a situação né? que estão,
Então, foi nesse momento que a gente descobriu o que estava acontecendo e o que a gente deveria fazer, né? Então, a gente criou o Quarentena em Paz, que é uma plataforma de conteúdo que dá informação para as pessoas, né? No início, a gente focou muito em técnicas, e eu acho que é bom contextualizar, a gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental, né? E que é bem baseada em evidências científicas, né? A gente tem bastante essa questão, assim, até dentro do próprio perfil, a gente traz tudo que é científico, né? A gente tem esse valor muito grande, até pela escolha da área da terapia, assim, cognitivo-comportamental. E a gente trazia muitas técnicas, estratégias, né, que a terapia dizia, e formas de auxiliar dentro de casa. O que tu faz se tu tiver uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Como é que tu pode ajudar um familiar com isso? Né? Tu tem rede de apoio, algo que a gente falava muito, né, que as pessoas não tinham nem conhecimento, nem que isso deveria ser um problema, né? E não tinham rede de apoio, porque ninguém sabia o que fazer se um colega do lado está acontecendo alguma questão emocional, às vezes não sabe nem identificar, né? E a gente começou a perceber tudo isso, e aí o nosso projeto começou a ampliar cada vez mais em relação ao conteúdo, né? Porque a gente foi percebendo cada vez mais o quão necessário é no mundo de hoje a gente ter ferramentas básicas da psicologia e que todo mundo deveria ter acesso. Isso não tem que ficar restrito ao consultório, né? Porque muitas vezes o movimento do próprio psicólogo é se restringir ao consultório. E a gente acredita que a psicologia deve ir além disso. Ou até aguardar o paciente vir, né? Durante a pandemia, a gente tirou o presencial e foi para o online. A questão dessa mudança de cabeça, muitas pessoas não se adaptaram também, né? Eu fui uma que relutei bastante para ir para o online. E é difícil lidar também nesse momento, porque à medida que as pessoas começaram a largar as terapias também e depois se readaptaram ao online, né? É muito complicado. Exatamente, é um momento que tem várias guerras, assim, quando a gente fala de terapia online, né? Tem as pessoas que não acreditam, tem as pessoas que acreditam, e é um momento em que, por que lutar com o paciente, por exemplo, com a pessoa que busca terapia online e não acredita nisso, se os próprios psicólogos não assumem essa, né, não estão de frente com isso? Então, é uma guerra que a gente vem em constante, né? Principalmente a gente do Quarentena em Paz, a gente tenta em conversas, assim, bate-papo que a gente tem com professores da faculdade, eles não têm essa visão, sabe, que hoje a gente precisa ter, que a terapia online ela está aí para ajudar muita gente, né, e em busca de melhora do quadro clínico do paciente. Eu ia perguntar dos temas, gurias, porque os primeiros surgiu dessa necessidade de amigos, de familiares, mas e depois? Porque a gente teve, então, a partir do avanço, né, dos casos e até de outros países que tiveram a pandemia antes da gente, alguns exemplos já de pós-pandemia, de alguns resquícios, digamos assim, da quarentena. Como é que foi para vocês também? Porque a partir do momento que a gente está falando de muita informação, né, chegando de todo lado, vocês também tiveram depois o contrário, que era vendo casos, vendo exemplos e como organizar tudo isso e fazer, né, integrar ao projeto de vocês, ao Quarentena em Paz. Eu acho que em relação ao conteúdo foi um choque para muita gente, porque a gente entrou no Instagram não sabendo fazer nada. A gente não sabia mexer em nenhuma ferramenta do Instagram, a gente não sabia o que estava mais em alta, o que chamava as pessoas. Mas o nosso primeiro pensamento e propósito foi poder ajudar o máximo de pessoas que a gente pudesse. Sendo 5 pessoas, sendo 10 pessoas, esse era o nosso propósito, sabe? Então, a gente entrou no Instagram com essa mentalidade e foi assim que a gente conseguiu ir ampliando as redes, né? E ampliando os grupos, e isso foi chegando mais nas pessoas. E a gente teve uma rede de apoio muito legal, que foi amigos e familiares, que eles foram compartilhando a nossa página. E a partir desse movimento, assim, a gente foi conseguindo ampliar mais a nossa voz. E essa questão do conteúdo é algo que a gente até hoje, assim, né, se sente às vezes muito desgastado emocionalmente. É uma questão que também pressionada a produzir, né, de certa forma. Exatamente, com certeza. E da mesma forma que as pessoas se sentem desgastadas e exaustas em receber uma quantidade de informação muito alta, a gente também se sente muito pressionadas em poder transmitir, porque a questão não é transmitir uma informação, é como tu vai transmitir essa informação, né? Sendo ela agradável, saudável para as pessoas. Então, desde o início, a gente tentou mudar a forma como a gente transmite essa informação para não ser algo pesado e algo complicado de entender, né? Por isso que a gente entrou no Quarentena em Paz com a mentalidade de poder
levar uma comunicação acessível, uma comunicação descomplicada da psicologia. Então, foi a partir disso que a gente conseguiu até se comunicando melhor com o público, né? A gente fala muito no psicologuês, né, que é a língua dos psicólogos, e que eles falam nas redes sociais, né? Só que para quem que vocês estão falando, né? Uma das primeiras coisas que a gente pensou e que a gente sempre pensa, né, ao criar conteúdo, porque os psicólogos têm essa língua própria, assim, né, que às vezes é muito complexa e eles falam diretamente para psicólogos. Nunca tem essa comunicação para as pessoas, né, que são leigas, né? E a gente acha isso muito importante, é um movimento que a gente está tentando fazer. Eu queria perguntar da estética, estou até dando uma olhadinha aqui, né, no perfil, porque é uma coisa colorida, chama atenção. A gente já vê até, quem olha assim, quem bate o olho e vê ali uma foto da Rachel, do Friends, por exemplo, que eu estou vendo aqui agora, acha até que pode ser uma página de humor. Mas não, porque vocês têm essa estética leve, né? E como é que foi para chegar nessa estética, então, de vocês? É assim desde o início? Vocês foram mudando esse formato? Pois é. Da mesma forma que a gente foi entendendo que as pessoas recebem uma informação melhor, de uma forma acessível, que não foi desde o início, né, que a gente teve esse link, essa virada de chave, foi assim com o design do perfil. Então, foi dessa mesma forma que a gente entendeu que para conseguir captar as pessoas, teria que ser de uma forma divertida, sabe? Então, no início, a gente usava umas cores meio que não chamava tanta atenção. Pastel, assim, né? Isso, meio pastel, né? Mais comunzinha, digamos. E era só... meio padrão, tu vai ver Tá. meio as páginas dos psicólogos sempre com as cores pastel, assim. meio Quis quebrar padrão. um pouco isso também, assim. Exato. E eram só 2 cores, então a gente, né, a gente começou assim, e foi algo que foi importante para a gente ter o que a gente tem hoje, né? E aí só que eu e a Karina, a gente nunca se deixou ficar em um lugar estagnadas, né? A gente sempre queria conversar com pessoas que sabiam daquilo, então a gente teve uma reunião com uma pessoa que a gente tem em comum, assim, uma conhecida em comum, que a gente não falava há muito tempo, mas a gente chamou ela lá e começou a conversar, ela entendia tudo de design, e ela nos deu uma força, falou, façam isso, façam aquilo, e aí a gente foi começando a entender que, né, a gente chegou no ponto de que, sim, para chamar a atenção das pessoas, a gente precisa usar cores diferentes, misturar cores assim e poder trazer o humor. Então a gente tem essa sacada, né, na criação de conteúdo de trazer os memes, por exemplo, né, que são uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, que pode ser que não pelo conteúdo em si, mas pelo meme, assim, Pela a pessoa... imagem, né, Exatamente. E por séries também que as pessoas gostam, né? Então isso a gente fala bastante com o nosso público, nos stories, por exemplo. Quais são as séries que estão, né, mais chamando a atenção de vocês, enfim. E aí eles vão trazendo pra gente e essa é a base que a gente tem para criar conteúdo também. Karina. A psicologia, ela tende a afastar muito a saúde mental, né? Ela tem um teor pesado, assim, né? Todo mundo pensa, não, é pesado, sabe, falar sobre isso, não quero, né? Então, não vou falar, né? Vou para o lado oposto, ele tem uma página, eu não vou entrar. E as pessoas tendem a se repelir a isso, né? E a gente quis tentar entender esse comportamento e justamente trazer eles para cá, né? Como é que a gente pode trazer se todo mundo vai para o outro lado? Então, foi por isso que a gente foi começando a falar palavras mais leves, né? Usar os memes, né? Porque meme chamava as pessoas e a gente falava sobre assuntos reais, importantes, que podiam ajudar alguém, né? E acho que é legal a gente pontuar também que todos os nossos conteúdos, por mais que, olha, um post, né? Tudo é científico. A gente tem essa vertente científica dentro do perfil, assim, né? Tudo é baseado em evidências. Então, a gente traz de um artigo, de livros, né? Traz até de insights que a gente tem quando a gente está atendendo, ou a gente mesmo na terapia, né? Então, a gente traz essas questões, né? Porque quem olha um post, assim, nunca imagina de onde é que sai aquilo, né? Bom, e agora, para a gente já encaminhando o final dessa primeira fala inicial de vocês, qual seria o próximo passo do Quarentena em Paz? Vocês têm algo maior previsto? Vocês, por enquanto, querem manter a página, o site, enfim, como é que é também, né? A partir de agora, já que fez aniversário de 1 ano já a página, o que vocês planejam para o futuro? Então, eu e a Karina, a gente gosta de planejar muitas coisas, né? A gente sempre conversa sobre isso e quais são os próximos passos que a gente vai tomar. Mas, mesmo assim, a gente não gosta de ser levadas pela ansiedade e que isso possa prejudicar também o trabalho que a gente vem fazendo hoje. Mas, para quem não sabe, a gente tem um site de psicólogas, né, que está ali no link da nossa bio,
que é um site que a gente conseguiu fazer com 2 mãos, assim, que a gente mesma que fez o layout, né, o design, enfim, mas foi algo que a gente achou importante para poder compartilhar ajuda profissional para as pessoas que não podiam, né? Porque no início as pessoas vinham nos chamando, como é que faz para marcar sessão com vocês? Como é que faz para marcar consulta com vocês? E eu e ela a gente não atende ainda, né? Então, só nos estágios mesmo. E aí a gente achou uma demanda, né? E aí, para validar uma ideia, a gente criou esse site, que foi ajuda, assim, incrível, foi algo que deu super certo. A gente tem hoje 10 psicólogas no nosso site, e aí a gente criou uma comunidade que é Paz, e os próximos passos dela agora vão ser quando a gente conseguir reabrir as vagas, e a gente faz seleção, né, para o site. Então, agora a gente vai reabrir essas vagas, a partir da semana que vem a gente vai ter as datas já certinhas, e esses são os próximos passos, assim, Mesmo vocês nem se formaram ainda, já tem um monte de coisa para fazer, né? Para organizar, para gerenciar, que nem vocês imaginavam tudo isso assim tão rápido, né? Não imaginávamos, Nunca. assim. E eu acho que um dos nossos propósitos, né, porque a gente sempre procura seguir o nosso propósito desde o início, né, que é ampliar e ajudar e mudar também. A gente tem muita coisa dentro da psicologia que a gente gostaria de mudar, né? A gente enxerga a tecnologia como nossa aliada nesse momento, e a gente acha que o psicólogo não deve ficar de fora disso, né? E ter resistência e ter tabu, né? Não, vamos trazer isso para cá, né? A gente não pode fugir das redes sociais, ela está ali, né? Vamos entrar, vamos fazer o que é para fazer, né? Vamos falar sobre saúde mental e vamos aparecer, né? Que a gente está num momento super importante e não vai ser o único, com certeza. É uma nova geração de psicólogos, acho que para novos problemas que a sociedade, o convívio e a pandemia trouxe, né? Bem bacana. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigada. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Obrigada. Bom, agora eu vou falar com a Andressa Munhoz e a Melissa Resch, da Voz Colab, porque se as gurias do Quarentena em Paz fizeram tudo, né, dá para dizer, criaram o perfil, as artes, vocês justamente fazem o contrário. Vocês ajudam empresas, marcas que querem ter esse serviço nas redes sociais. E aí, como filtrar também, né? Como criar, digamos, o perfil ideal para que essa empresa, essa marca, esse serviço se destaque, como as gurias conseguiram fazer. Falem um pouquinho do trabalho de vocês, meninas. Então, a gente cresceu, acho que reclamando, né? Eternas insatisfeitas no mercado. A Mel depois pode falar um pouquinho mais, ela vem do jornalismo, eu sou publicitária, designer. E é sempre aquela reclamação constante, tanto que envolve nós profissionais e também os clientes, né? Relações um pouco turbulentas, tudo para ontem, e tudo que envolve o universo da comunicação, né? Aquela falta de propósito, uma falta de olhar mais para a essência, né? Então, a Voz nasceu com esse intuito, um pouco de trazer essas relações mais saudáveis de trabalho também, e buscar colaboração, trazer equipes que consigam colaborar de uma forma mais assertiva, que a gente tenha trabalhos finais também melhores, e com um cliente mais satisfeito também, e um mercado um pouco mais saudável. É a nossa luta, acho que há 3 anos, né, Mel, que a gente vem buscando isso, e tentando entender também um pouquinho das mudanças sociais. A Mel tem um trabalho bem grande com tendências, né? E o nosso trabalho se baseia muito nisso também, em buscar estudar a comunidade, estudar o mundo, o que está acontecendo, e aplicar isso para marcas grandes e pequenas também. Acho que é importante que essas marcas pequenas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo, consigam aplicar, consigam entender as redes sociais de outra forma, que não seja só um catálogo de vendas, assim como o trabalho das meninas, né? Trazer conteúdo, de fato, aliado ao design, né? Isso é muito importante para a gente está tentando construir assim esse mercado um pouco mais saudável, que vai trazer esse resultado um pouco melhor para as pessoas. E falar de outros assuntos também, não é só porque a gente trabalha com comunicação, é um hub que a gente vai falar só sobre comunicação. A gente estuda pessoas, a gente fala sobre hábitos, consumo, futuro. Acho que tudo isso envolve esse universo, né? Então, a gente quer trazer esse conteúdo também, tanto trazendo essa forma de divulgar nosso trabalho, não só vendendo e anunciando ali, que a gente faz branding, vídeos, produção de conteúdo, mas trazendo esse conteúdo e também chamando e criando uma comunidade em torno disso, né? É muito importante.
Eu acho que, na verdade, a gente surgiu para colocar um freio nas empresas, mais do que qualquer coisa. Assim. A gente trabalhava em agência, foi como nós nos conhecemos, e somos 3 sócios na Voz, e a gente era muito insatisfeito com a forma como o mercado publicitário funciona. A gente não achava que era bom nem para o cliente, que só recebia sim o tempo todo, naquela lógica de o cliente tem razão, e às vezes o cliente não sabe o que ele precisa, ele tem que ser guiado para isso, e muito menos salubre para os profissionais da publicidade, que é um mercado muito cruel, muito machista e muito exploratório, e a gente não estava satisfeito com esse funcionamento. Assim. Então, a gente ficou algum tempo, e acho que até hoje, tentando construir o melhor modelo para fazer isso. A gente começou se divulgando como um coletivo e tentando fazer um coletivo de profissionais da comunicação, que logo vimos que assim a gente teria que se dobrar ao mercado e ir para um caminho mais tradicional. Quer dizer, a gente não queria ter um CNPJ, por exemplo, porque a gente achava que isso era corporativo demais. Até que a gente foi ver que precisava, porque era uma questão de responsabilidade trabalhista. Então, a gente foi amadurecendo nesse sentido, assim, vendo o que era utopia, que a gente conseguia transformar em propósito, e o que era inalcançável de fato, e a gente tinha que fazer para ser funcional. E aí, o nosso trabalho para as empresas hoje é muito mais no sentido de, às vezes, dizer que não, tu não precisa estar em todas as redes sociais. E aí que eu relaciono muito com o FOMO, né? Acho que acontece muito isso com as empresas. Surgiu o TikTok, então a gente precisa criar um perfil no TikTok amanhã. Não precisa. A gente precisa avaliar o que a tua marca realmente necessita e qual é o propósito. Se o público está ali ou não, né? Se faz sentido. E falando de público, justamente, eu acho que hoje tem toda essa esfera de infotoxicação, assim, e que é todo mundo disputando a atenção do público o tempo todo, e o consumidor precisa de menos, na verdade. Não acho que tu precise postar todos os dias nas redes sociais para sair na frente enquanto marca. Acho que tem que falar o que é relevante. E aí, o trabalho das meninas faz isso. A gente tenta fazer isso também. A gente é muito ruim de comercial. Essa é a nossa parte fraca. Assim, então, a gente tem um crescimento bem lento, que demorou 2 anos. Bem orgânico, né? Como? Bem orgânico, inclusive. Bem orgânico, demorou 2 anos para a gente se inserir, de fato, no mercado, e ok, agora a Voscolab é alguma coisa para clientes. Assim. E até esse crescimento orgânico também, às vezes, não é compreensível, né? Da marca e do cliente. Ele acha que pegando vocês para aliar o trabalho deles, daqui a 2 semanas ele vai estar com muitas vendas e vários seguidores. E não é assim que funciona. É, exatamente. Até o serviço próprio de branding, né, não se faz em 2 semanas, por exemplo. E é toda uma questão de explicar e trazer que a construção de marca, a gente precisa de uma análise muito maior, de uma pesquisa muito maior, de entender o mercado, de entender as pessoas, entender o público. E isso vai um tempo, até construir toda a linguagem verbal, todo o universo visual. Isso demanda tempo, não adianta, porque senão a gente já parte para as ações de marketing e a gente não constrói nada. Vai ser mais do mesmo novamente. Nossa proposta também é que as marcas tenham um diferencial interessante, que seja um diferencial, que as pessoas consigam criar essa relação com a marca, a humanização de fato dessa marca, né? E como a Mel falava, assim, nisso também envolve essas ações de marketing. Eu não preciso estar em todas as redes sociais. Se a minha marca ela não é minimamente engraçada, eu não posso estar no TikTok, por exemplo, até. E não tem por que a gente gastar energia com isso. Então, um dos nossos pilares também é mostrar para o cliente que tem certos investimentos que ele nem precisa fazer financeiros, porque não vale a pena a gente investir grana nisso, porque não tem porquê. Não vai trazer resultado, não precisa estar lá alguém 24 horas. Não vai ser relevante, né? Nada relevante. Então, a TikTokização dos vídeos das profissões, né? A gente não precisa todo mundo fazer dancinha para se dar bem, por exemplo. Então, tem que entender essas métricas do Instagram, por exemplo, e adaptar o que a tua marca quer. Mas isso, tu precisa conhecer a tua marca.
acho que é primeiro lugar. A gente tem que conhecer o que a gente está produzindo, quem a gente é, o que a gente está fazendo, para fazer alguma coisa, né? Então, calma aí. Acho que acontece muito assim nas nossas entrevistas com os clientes também, de eles já vêm cheio de ideias, cheio de soluções, possíveis soluções. Se a gente não estudar direitinho e aplicar tudo isso, a gente vai estar passando por cima de muitos processos também e gastando energia novamente em uma coisa que não vai ser assertiva, né? E aí o cliente joga dinheiro fora e, para além disso, ele coloca mais informação no mundo que não vai ser útil para ninguém. Aí hoje também tem a questão do posicionamento. Eu tenho que me posicionar sobre todos os assuntos o tempo todo. Tá acontecendo... Olimpíadas, vamos falar sobre Olimpíadas, Exato. por exemplo. Ou até assuntos importantes, assim, pautas importantes. Black Lives Matter era aquela coisa de a gente precisa postar o quadrado preto. E aí é muito mais do que sobre isso. A gente já teve cliente que chegou para nós dizendo a gente não tem um propósito, a gente precisa que vocês criem. Uau! E aí é o tipo de cliente que a gente demite. Assim, porque não tem como a gente criar um propósito. Tem que ser uma ação que vem para refletir o teu propósito de fato. Não é porque agora está na moda, né, falar do movimento dos pretos ou dos gays, que tu tem que se posicionar sobre isso, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Então, por isso que eu digo que a gente vem muito mais como um freio, assim, nisso tudo. E nesse trabalho já que vocês tiveram, vocês conseguem já identificar que tem muita marca que justamente nasce sem um propósito e não consegue ter esse direcionamento, ou está sendo já uma preocupação das empresas, né? Se voltar para si, não, o que eu estou aqui, por que eu estou aqui, qual é o meu público? É uma preocupação muito mais de divulgar do que de ser, com certeza. Para a gente chega pouco, porque como a Voz tem um posicionamento que é muito claro, muito escancarado, assim, já rola um filtro, sabe, de que tipo de cliente nos procura. Mas acontece muito e eu acho que há um frenesi absurdo hoje de criar posicionamento no Instagram ou criar um manifesto, um texto manifesto bonito, mas quando tu vai ver as práticas dentro da empresa, elas são bem diferentes disso. Assim. É muito acessível hoje, a gente tem acesso ao que os funcionários estão falando dentro das empresas, a gente tem acesso à experiência de compra, ao pós-compra. O que adiantou criar um propósito que vai gerar 3 cards, a home do site, a gente vai expor ali, e o resto não está condizendo nada com nada, sabe? Então, a gente precisa ter essa transparência nos pontos de contato. Falar de verdade, que o propósito seja de verdade, que seja uma coisa que a pessoa, que a empresa, que a marca consiga abraçar em todos os pontos, né? Em todos os colaboradores, os sócios, em todas as pontas, elas consigam falar do mesmo jeito, né? E a verdade, ela está vindo, né? Ela tá aí exposta, mais transparente hoje, então não dá para a gente mentir mais, não faz sentido real, assim. Tu falaste das métricas, né, Mel? Como é que elas têm funcionado de fato? Todo mundo sempre fala do algoritmo do Instagram, que o próprio Insta está mudando um pouco, eu vejo muita gente reclamando, né? De fato, como está sendo a ferramenta hoje usada? Ela ainda é uma das mais importantes? Como é que vocês veem tudo isso? Eu acho que esse é um dos pontos bem importantes e que afeta as nossas vidas, assim como um todo, e que eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, que é da forma como as corporações estão orquestrando a forma como a gente pensa e utiliza a tecnologia. Então, o problema disso é que essas empresas, a gente tem hoje 9 grandes empresas, grandes corporações no mundo, as Big Nine, que determinam a forma como a gente utiliza essa tecnologia, e são empresas que usam todo o avanço científico que a gente teve até hoje, enquanto humanidade, a favor do próprio lucro, né, e lucro imediato. Assim. Então, eu estou falando de Google, Facebook, Tencent, Amazon, IBM, por aí vai. Mas aqui, para a gente, acho que importa, sobretudo, o Facebook. A gente falou, semana passada, até num post da Voz, sobre o novo livro do Eugênio Butti, que é professor da USP, e ele fala justamente sobre isso. Ele diz que as pessoas estão trabalhando de graça para as redes sociais. Então, a gente tem um algoritmo que hoje trabalha, nesse caso, a favor de uma só corporação, o Facebook, que cria essas bolhas onde a gente só vê aquilo que o algoritmo sabe que nos interessa, ou só aquilo que ele sabe que a gente vai criticar, ou comentar, ou compartilhar. O que ele acha que nos interessa. Exato. Né?
E a gente entrega os nossos dados para ele, então ele sabe realmente bastante coisa a nosso respeito. E aí a gente sai nesse frenesi, essa corrida maluca assim, para criar conteúdo, para estar nas redes sociais. E esse algoritmo está determinando hoje as nossas carreiras, assim, porque hoje, para tu ser alguém no mercado, tu tem que estar no Instagram, tu tem que criar conteúdo. Agora decidiram que tu tem que fazer dancinha no TikTok. Tem que usar tal música porque ela está bombando, Porque tá por aí bombando. vai. Exato. Também. É. E aí o problema é que não sai na frente quem é mais criativo. Sai na frente quem dança conforme a música tocada por eles, quem anda conforme as regras criadas, determinadas por eles. E é uma empresa, afinal de contas. E aí vai ter gente que vai dizer, ou então sai na frente quem paga mais, né, para impulsionar uma publicação, enfim. Tem gente que vai dizer, não, mas tu tá no WhatsApp, tu tá no Facebook, tu tá no Instagram porque tu quer, então tu tem que seguir as regras deles. Tenta trabalhar com o que a gente trabalha hoje e não atender via WhatsApp. É impossível. A gente tentou isso, né, Andressa? Quando a gente estava assim, enlouquecendo, e vocês bem devem saber disso, assim, a relação das pessoas com o WhatsApp. A gente tentou não usar mais, passar só atendimento por e-mail ou pelo Telegram até. E a gente estava começando a perder cliente por isso, porque as pessoas não aceitavam. Se a gente não atende, alguém atende. Exato, Exato. também. Então, desculpa, mas não é uma opção não estar no Instagram, não usar o WhatsApp. E eles sabem disso e exploram isso. É isso que eu estou falando só de exploração, então, dos usuários, para não dizer da exploração dessas empresas com os próprios funcionários. Bom, a Amazon acumula aí alguns escândalos trabalhistas, né? Alguns que beiram até trabalho escravo. E aí a gente está nessa corrida maluca para, então, financiar fortunas bilionárias de gente como o Zuckerberg, o Bezos, que poderiam muito bem estar hoje encerrando com a fome no planeta, mas escolhem trabalhar, escolhem ficar mais ricos, escolhem o ego, escolhem o poder. E eu acho isso muito perigoso, porque, na minha percepção, assim, do que eu vejo de marca hoje, de comportamento de consumo, essa pauta deveria estar no Fantástico, deveria estar na Rádio Gaúcha. A minha avó deveria saber como os dados dela estão sendo usados e o quão perigoso é isso, porque a gente está colocando o curso da humanidade na mão desses caras. Assim. A gente deveria estar educando as crianças sobre isso. Isso não está sendo falado. É claro que a gente tem pautas muito mais importantes, hoje mais urgentes, mas eu acho que eles também usam isso a seu favor para poder continuar lucrando e aumentando o próprio poder e nos orquestrando. E é muito perigoso. Eu tenho medo de que, quando a gente se der conta disso, enquanto sociedade, assim, seja tarde demais, talvez, sabe? De para que os nossos dados vão ser usados de fato. E é bem como tu falou, a gente não tem opção, né? Não. A gente já não tem opção de não estar, às vezes, 24 horas no WhatsApp, respondendo, ou pelo menos acompanhando a demanda que nos é passada. E aí as empresas, elas colocam isso para vocês. Como é que funciona para vocês diagnosticarem as redes, os principais formatos de conteúdo, de postagem, o trabalho ali no dia a dia, né? Uma empresa contratou a voz. Como é que funciona a partir daí? O primeiro bate-papo é como, né? Como é que vocês abordam também esse posicionamento de vocês, de estarem ali, mas saberem de tudo isso, né? De terem todas essas informações. Começa pelo planejamento, né? Assim, o trabalho ideal de uma marca é ter um branding, e se ela não tem, a gente sempre tenta mostrar a importância disso, porque o branding é onde a gente vai construir uma marca e vai conhecer ela. Mas, se não é possível, porque é um trabalho bem longo, complexo, profundo e portanto, é mais caro, então a gente trabalha pelo menos com planejamento, né, Andressa? Onde a gente vai identificar isso. Tem um médio prazo, digamos, para as empresas trabalharem um tempo mínimo, digamos, eu quero fazer um teste e ver como é que funciona o trabalho de vocês. Acredito que tem alguém que faça essa proposta. Tem um mínimo ali que vocês precisam para saber? De redes sociais, tu disse? Isso, por exemplo. A gente pede, uma vez que o planejamento ou o branding esteja feito, a gente pede no mínimo 3 meses para conseguir avaliar essas métricas. Assim. Aí trabalhando com profissionais de performance e tal. Mas é um tempo médio para conseguir avaliar isso. Para a gente testar a quantidade também, para a gente testar
fluxo, entender o público ali também, se ele está batendo com o que a gente planejou anteriormente, né? Então, é sempre bom. Mas a questão é realmente o parar, e também tem a ver com o assunto, parar para estudar isso, ou se olhar a fundo, se perceber que se as coisas que a gente está dando atenção realmente importam, se a gente deve focar nessas coisas que realmente o cliente acha que é importante, né? Ai, mas às vezes, será realmente que a gente tem que falar sobre determinado assunto, ou vocês não estão, ou a gente pode aqui trocar por 3 cards de expositórios aqui, de produto, porque eu acho que as pessoas preferem olhar o produto. E essa briga é eterna, assim, a gente vive nisso, assim, mas até a questão que a gente defende muito é o branding de gaveta, né? Que muitas vezes a gente faz todo o processo, acho que muitos profissionais também passam por isso, chega na hora da execução e o dia a dia ele fica bem diferente do que foi planejado no branding, né? Porque tem toda uma construção e aí o dia a dia ele já pede mais venda e venda e venda e venda e eu não estou vendendo, mas construção de marca também faz parte de um processo muito maior. As vendas, elas são consequência, de fato. A gente precisa colocar, também precisa investir dinheiro nisso, sambar conforme a rede social pede, de muitos jeitos, né? Mas a construção de marca ela tem que se manter forte, firme. Eu tenho que estar com o branding ali afinado. As pessoas têm que saber qual é o universo dessa marca de fato, para a gente conseguir ter mais facilidade na aplicação depois, né? E não falhar, não sair da curva, porque também é muito fácil. A gente começa a ver que um dia uma postagem de determinado assunto deu certo, mas esse determinado assunto não tem nada a ver com o que a gente estruturou, com o que a marca fala, e daí a gente começa a se guiar por essa postagem e esquece todo o trabalho de branding que demorou 3, 4, 5 meses para fazer. E as coisas começam a dar errado. E o cliente não entende. E daí o problema é da equipe, o problema é da agência, o problema é disso, o problema é daquilo. Mas é simples, o branding não foi seguido, né? Vocês têm que ganhar no argumento. E aí, como é que isso também não se torna exaustivo para vocês, né? A gente tem que estar sempre tentando mostrar esse outro lado. Mas se torna? Quando que vocês desligam, gurias, eu quero saber. Tem como não? A gente fala dos termos, né? E acho que para quem não está da área é difícil entender, assim, mas é nesse projeto que a gente vai determinar, por exemplo, quais são. A gente vai fazer a curadoria, né, do que a gente está falando aqui hoje. Então a gente vai determinar de que assuntos aquela marca vai falar. Hoje um assunto que está muito, assim, que todas as empresas querem falar é o da saúde mental. E aí a gente vai dizer, olha só, acho que deixam para o Quarentena em Paz falar, deixa para. Né, vamos selecionar, assim, vamos ver até onde a gente tem perna para... E tem lugar de fala também para falar sobre isso. Enfim. Não é todo mundo... Daí, de novo, né, prefira um especialista falar sobre o assunto do que a gente colocar um post ali, saúde mental. E agora, daí, a legenda é procure um especialista, procure um psicólogo, sabe? Então, e aí? O que isso vai agregar na tua marca, né? Obviamente, então, a gente não precisa falar sobre todas as coisas. A gente precisa falar o que for interessante para a tua marca. A gente precisa entender o que a tua marca quer falar, quem é o público, e não colocar assuntos vazios, né? Há muito tempo a gente defende isso também. Ninguém está esperando o teu post de Feliz Natal, sabe? Isso é uma coisa assim... As marcas juram que dia 25 de Natal as pessoas estão em casa, sentadinhas, pensando quando que a Voz Collab vai fazer o seu post de Feliz Natal para todos. Ninguém se importa com isso. Todas as marcas, né, de grande a pequena, estão lá, dia 24 e 25, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. É o padrão, né? A correria desenfreada nas agências para os posts de Natal, gente, os posts de Natal, tipo, não postaram de Natal. E aí, sabe, que para quê? Para quê? Não é nada diferenciado de Natal, é só para as pessoas passarem assim, com o dedinho e não reagirem a nada, no máximo um like, ninguém vai comentar ali, dar share, Feliz Natal. Não, sabe? Assim como a Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães. E eu acho que a gente argumenta muito com o resultado, sabe? Uma vez que a marca vê que ela conseguiu construir comunidade, que é o que eu acho que as meninas fizeram muito bem, assim, ok, agora eu tenho um público aqui que talvez não seja de 100 mil pessoas, mas são algumas que realmente querem ouvir o que eu tenho a falar. E aí essas pessoas viram defensores daquela marca, advogados de marca, né? Vira uma brand love que a gente fala, assim. Então,
Acho que é por aí, é mostrando que menos é mais, às vezes, e com muita organização. A gente tem, o nosso trabalho é 100% remoto desde o início. A gente hoje trabalha com 25 pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e clientes que também de norte a sul do Brasil. Então, a organização para a gente é fundamental. E a gente foi estruturando esses times muito devagar e pautados por isso, assim, de que não dá para ficar resolvendo o post do dia no dia. Tem que ter um planejamento. Tem coisas muito maiores, muito mais importantes do que post da rede social. Então, o post é instrumento, né? Ele é ferramenta para a gente falar o que precisa ser dito. Assim. Até uma coisa que acontece, pegando o gancho, é a gente tem essa questão de programar antes, de decidir antes, para ter organização, saúde entre todos, colaboradores e clientes, todo mundo tranquilo, tudo aprovado, estão lá. Mas chega um dia antes e acontece um assunto bombástico. No Twitter, o cliente vem e olha, mas e se a gente trocar esse post e fizer um post correndo para hoje? E aí se perde toda a essência, sabe? Isso aqui vai agregar? Isso aqui, a gente realmente precisa falar sobre isso hoje e mover toda a organização de Mudar equipe. tudo. Aí é o Exato. FOMO, né? Exato. Medo de ficar de fora, assim, tá todo mundo falando disso, se minha Por que marca que não eu falar? não vou também nessa? E vocês conseguem geralmente convencer? Como é que funciona nesses momentos assim de... Depende de que estágio o cliente está conosco, assim, quando é logo na entrada dele é mais difícil. Mais difícil. Mas com os clientes com os quais a gente está há mais tempo, eles mesmos já têm essa percepção e já nem insistem. E é muito mais uma consultoria do que qualquer outra coisa. Eu não sei se as gurias vão concordar, mas pelo tudo que vocês me traçaram aqui, vocês são praticamente as psicólogas das empresas, né? Na parte de curadoria, eu acho que é mais ou menos isso, né, gurias? Com certeza, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excepcional, assim, né? O jeito que vocês falam também me tocou muito a parte que vocês falaram sobre genuinidade e espontaneidade, que é isso que está faltando muito, né? Principalmente tanto nas empresas como nas marcas e no Instagram no geral, né? Se a gente for falar no Instagram, nas redes sociais, as pessoas desde o início da quarentena, elas ficaram engessadas a um padrão, a algo que o Instagram, né, movimentou ali o pessoal para seguir. Então, a gente vai seguindo, né? Se tu me diz que é por aqui, a gente vai indo. Onde é que a gente vai chegar? Não sei, né? Mas a gente está seguindo todo mundo. E é muito isso assim que a gente percebeu quando a gente criou o Quarentena em Paz e tudo que a gente foi vendo. Não sei se vocês perceberam, acho que sim, tenho quase certeza. A quantidade de gente que estava focada em entrar nas lives. Todo dia, no início da quarentena, tinha uma live diferente. É live de yoga, é live de meditação, é live para aprender não sei o quê. Então, era algo que era tão automatizado na vida das pessoas. Ah, vamos fazer live porque é isso que vai dar sucesso. As pessoas estão indo nas lives, então bora lá. E era algo que nos preocupava muito, sabe? Porque essa pressão de todo mundo, da sociedade, ter que ir para algum lugar, porque as pessoas estavam indo. E se vocês forem pensar, antes da quarentena não tinha nada disso. A gente não era automatizado a entrar em alguma coisa. O Instagram ele estava lá, porque ele estava lá, mas a gente estava continuando o nosso ciclo social normal, a nossa vida social, né, natural. Vocês Eu acho que é mais uma imposição, talvez, das empresas também de produzir algo, né? Não, eu estou na pandemia, eu estou de quarentena, mas eu não posso ficar parada. Eu não posso me estagnar, eu vou produzir nem que seja uma live, é isso, assim. Isso acontece muito, a gente está vendo até esse movimento de psicólogos, né? A gente é super a favor, né, de entrar nas redes sociais, né, o uso da tecnologia, só que tu tem que ter um propósito para ter sentido, né? Porque a gente vê muito... ser saudável, né? E ser saudável, Aonde né? tu vai se inserir tem que ser saudável para ti. Claro, até porque isso que nos move, nos faz continuar, nos ter energia, né? É o nosso propósito, né? Por isso que a gente gosta de fazer. E tem muita gente que entra porque tem que fazer, né? Não porque gosta, não tem propósito, só vou lá e vou fazer qualquer coisa, né? A gente vê muito isso nos profissionais da psicologia e que está virando uma pressão, na verdade, né? A gente é super a favor, né? Só que a gente bate nessa tecla ali do propósito. E os clientes também, né? Aquela época eram 12 lives por noite, assim, a gente ficava um pouco chocado, assim, começava a entrar aquela notificação atrás de notificação de live e ao mesmo tempo dando um show no YouTube e ao mesmo tempo as pessoas com 5 cursos comprados e não conseguia terminar nenhum,
E é uma Também. pressão, e enquanto isso, um monte de gente nos stories dizendo: eu terminei o inglês, eu comecei a aprender italiano, eu comecei a aprender isso. Eu tô fazendo tricô e por aí Exa vai, né? os tricôs e as iogas, assim, tipo, todo mundo estava fazendo crochê demais. E pessoas que não conseguiam, estagnaram de verdade, eu entendo todas elas, assim, por não conseguir se mexer. E a sensação que aquilo dá, uma angústia toda, de as pessoas também divulgando tudo que elas estavam fazendo e tratando a pandemia como uma oportunidade de crescimento, estava demais, sabe? Ainda está um pouquinho demais, então é muito conteúdo, é muita coisa, a gente não consegue ficar por dentro. Toda madrugada o Twitter tem uma novidade, né? Os memes estão surgindo agora pelo TikTok, e daí fica aquela questão de quem manda primeiro e quem vê primeiro, e aquela resposta muito fria que a gente dá: esse eu já vi, e as pessoas se irritam. Então, é uma questão muito alucinante assim, o que está acontecendo, e ninguém precisa de tudo isso, saber tudo na frente, sabe? Então, as pessoas, cada um é especialista na sua área, a gente precisa só um dia trocar debates e pronto, sabe? A gente não precisa, nem tem como eu sentar na internet sentar e observar tudo que está acontecendo na internet, porque é tudo muito volátil. Em 24 horas já mudou tudo. Tudo que eu estava falando ontem já não é mais relevante hoje. Então, por que essa correria, esse cansaço todo, né? A gente não realmente só tem que pescar as coisas que realmente forem relevantes para mim, para minha marca, para as marcas que a gente cuida, no nosso caso, como comunicadoras, né? Fica um pouco mais controlado, mais suave, para a gente também sobreviver a cada dia. E essa pressa toda, gurias, que a gente está vivendo, eu queria fazer relação também com vocês nas empresas. A gente tem agora até os áudios do WhatsApp podendo ser acelerados. Isso prova de que realmente a gente está tendo menos tempo, ou a gente está arranjando mais tempo para outras coisas, talvez não tão importantes como ouvir uma pessoa falando numa velocidade normal. Bom, não tem como não linkar isso com a ansiedade, né? É o mal do século. Eu acho que não é nem novidade para todo mundo, todo mundo deve saber isso, né? Inclusive, sentir isso de forma muito intensa na sua vida. É raro tu chegar para alguém, perguntar da ansiedade: não tenho, não, tá tudo bem, assim, não sinto. A clássica negação, né? É a clássica negação, assim, porque a nossa sociedade, hoje em dia, é muito rápida, né? E essa coisa até do ficar de fora, né? Isso é a ansiedade em si, né? Um medo antecipado. Preciso, né? Algo vai acontecer e preciso estar alerta o tempo inteiro, né? E a gente fica ligadão, assim, o tempo inteiro e não relaxa, não descansa, né? E a sociedade, assim, o áudio que tu falou, né? Agora nem mais para ouvir na velocidade normal, agora a gente tem tempo, nem tempo, mas a gente não pode, né? Tem que ser mais rápido ali, não tem paciência. Não pode parar para ouvir, não dá para parar, né? E esse não ter tempo, né? Na verdade, a gente que faz o nosso tempo, né? Então, a gente diz que não tem tempo, mas, na verdade, a vida é tua, né? O comportamento que tu tem é teu. Exatamente. Né? E eu acho que muito do que as gurias também estão trazendo é a questão da gente... A informação está aqui, né? O Instagram está aqui, as redes sociais estão aqui, não tem como a gente se desvincular de tudo isso que está acontecendo. A gente tem a escolha, a gente tem a opção de se adaptar a tudo que está acontecendo, né? Foi necessário se adaptar à quarentena, né? Ao isolamento social. As redes sociais é a mesma coisa, né? A gente poder ver como a gente vai sobreviver em meio a esse caos todo, né? Cada um tem o seu comportamento, né? A gente tem o controle de nós mesmos, a gente não tem o controle do outro. Essa questão do áudio, tem a opção da gente ouvir normal, né? Então, eu acho que é tudo poder se adaptar a isso que está acontecendo, né? Com certeza traz ansiedade, com certeza traz aquilo: meu Deus, eu vou ficar de fora, eu preciso ouvir meu 2.0. Não, né? A gente tem esse controle das nossas ações. E a mesma coisa, tudo que a gente, né, vai instruindo as pessoas, nossos seguidores, por exemplo. Quem tu quer seguir nas redes sociais? Quem te faz bem? Realmente, quem te traz bem-estar? Quem agrega, né? Quem agrega? Quem é relevante para ti? É importante tu seguir uma pessoa que traz valores completamente diferentes dos teus? Acho que não, né? Então, a gente poder trazer mais o controle, né, das nossas ações, das coisas que a gente pode fazer, para a gente conseguir viver melhor, né? Eu acho que uma das coisas muito relevantes que a gente até falou esses dias no nosso perfil, assim,
foi sobre como o ser humano de hoje não quer evitar a todo custo sentir o desconforto. Porque o desconforto ele existe, né? Existem emoções, tu vai sentir raiva, tu vai sentir ansiedade, tristeza, tu pode negar, mas ela está lá e ela vai ficar, né? Por um tempo e depois vai passar, como sempre foi e sempre vai ser. Só que a gente tende, na sociedade de hoje, tentar a todo custo evitar esse desconforto, né? E a ansiedade não é mais nada que isso, né? Tu quer a todo custo fazer algo para não sentir esse desconforto, né? Então, tu acelerada a mil, tem que fazer, não posso ficar de fora, e pensamentos. E o ser humano, hoje em dia, precisa aprender um pouco a sentir o desconforto e dizer que está tudo bem, né? Está tudo bem eu estar ansiosa agora. Eu não preciso ir lá correndo e tentar me livrar dela, jogar na lata do lixo, porque isso não existe, não funciona, né? E tu só entra num ciclo, né? Que tu não para e vai continuar ansiosa, né? Então, a gente bate muito nessa tecla do tudo bem, né? Tu está ansiosa, agora, como é que tu vai olhar para ti, né? Que isso que a gente traz aqui com a saúde mental muito forte, tu está olhando para ti, olhando para o que tu está sentindo, né? O que tu vai fazer com isso? Que isso é o que importa, né? Isso que vai gerar os nossos comportamentos e vai poder evitar, né, o que está no nosso controle, no caso. Da gente poder seguir pessoas que fazem sentido para a gente, né? De poder entender, opa, pera, será que eu não estou aqui com medinho de ficar de fora? Né? Será que não é isso, ao invés de eu simplesmente não ter consciência e me entregar a todo esse processo ali? Vocês conseguem desligar, gurias, em algum momento das redes sociais? Como é que é para vocês? Vida pessoal, assim, final de semana o telefone fica off, não tem como? Pois é, eu acho que eu estava ouvindo as meninas falarem e pensando nisso, assim, de como que a gente foi imposto a aprender a trabalhar de forma remota, né? Todo mundo, assim, do nada, de um dia para o outro. Tá? Ok, estamos em isolamento, a gente tem que trabalhar de forma remota agora. E aí eu acho que se perdeu muito... Bom, antes já não tinha, a gente via assim na relação remota com cliente, colaborador, que muita gente não sabia trabalhar dessa forma. Então, eu tenho um cliente que é de fora do país e ele manda o WhatsApp sem considerar o fuso e eu acordo às 4 da manhã com o WhatsApp dele. Assim. Então, de pensar em como é que a pessoa vai se sentir, ou de mandar um áudio direto, em vez de mandar uma mensagem e dizer, ouve quando tu puder, ou pensar quais são as coisas que vão gerar ansiedade no outro, no trabalho do outro, e tentar facilitar um pouco essa relação, sabe? A avó sempre foi muito pautada por relações mais salubres, e acho que é um desafio constante nosso. Mas se a gente aprendeu, não sei, acho que de formas diferentes, né, cada uma de nós, eu aprendi a dizer não a muito custo. A André está aqui, vai discordar de mim, que às vezes nem sempre digo não e não ouço, assim. Mas aprender que não. Agora, sexta de noite, eu estou aqui tomando um vinho na minha casa, eu não vou ouvir o áudio do cliente, e pronto, porque ele não é horário. Se for urgente, ele me liga, ou ele diz urgente. Eu acho que vai de conhecer os teus limites. Assim. Geralmente não é urgente. Exatamente. Urgente nem sempre é urgente, né? É uma ideia. Geralmente é um áudio de uma ideia ou alguma coisa que com certeza vai acontecer segunda-feira. Assim, e tu fica com a FOMO de as notificações estarem ali ativas, né? E o medo de entrar no WhatsApp é uma coisa que a gente discutia muito, porque o WhatsApp pessoal e do trabalho eram os mesmos. São os mesmos. Para mim, ainda são os mesmos. Sim. Como que eu vou me aparecer online ali para falar com os meus amigos e com a minha família, e os meus clientes vão me ver online, eles vão me perseguir, eles vão em outra rede social me cobrar, e fica uma ansiedade terrível, assim. Então, a gente teve que se entender muito bem com isso. Assim, ou vai trocar esse chip para um profissional, ou a gente vai colocar limite em nós mesmos, né? Para dizer, não, é sexta-feira, 18 horas, com certeza o que vier aqui não é mais urgente, né? Todo mundo que entra na roda com a gente sabe que o jeito que a gente trabalha, o horário que a gente trabalha. Então, vamos lá, vamos esperar, já está tudo decidido, tudo programado, já está 15 dias programado, então, o que seria agora, né? Então, a gente teve que trabalhar com a gente mesmo, assim, de se colocar limites. Eu vou falar com os meus amigos agora sem ter medo de que seja... De ser visto. Ser visto, então, você pega online, aí tá aí, eu tô te vendo aí, tu não tá me respondendo, sabe? Pois é, isso da notificação é algo curioso, né? Eu não consigo não ter a notificação. Mas tem muita gente que não dá bola para isso, e eu acho que é meio que um limite que a gente começa a ultrapassar ou não. Aproveitando esse gancho, eu queria pedir para vocês, gurias, uma dica também, para quem está em casa e sofre de ansiedade, não consegue largar o telefone, enfim. Falem um pouco de quais são os sintomas, talvez, para a pessoa identificar,
e como reagir a isso, né? Como tentar desapegar um pouco das redes, do telefone, enfim, já para a gente ir encerrando. Eu acho que é importante dizer, assim, porque a tendência, né, a gente vê muito nas redes sociais, né? Eu sofro de ansiedade, né? Ansiedade é uma emoção, né? Como qualquer outra, e ela é muito vista como... Eu sofro de alegria, é a mesma coisa que dizer eu isso, sofro entendeu? de alegria. Como assim, né? As pessoas até usam como se fosse... Existem transtornos de ansiedade, mas a ansiedade não é um transtorno. É completamente normal, né? Ela está aí, inclusive, por causa da evolução do ser humano, para nos alertar a perigos. Tu está caminhando de noite ali na rua, está tudo escuro. Opa, alerta perigo, né? Eu vejo alguma coisa acontecendo, alguém que está de capuz ali, não sei, está tudo escuro, estou sozinha. Opa, então a ansiedade, ela funciona para alguma coisa e ela deve existir. Então, por favor, não queiram botar a ansiedade de vocês na lata do lixo, né? Ela serve para alguma coisa, assim como todas as emoções. E acho que a gente acaba falando muito no mal da ansiedade, né? E é, estou com ansiedade, sim, ok, mas tu já olhou para a tua ansiedade, né? E aceitou ela, mas ok, estou com ansiedade, né? Porque isso tende a gerar um pavor ainda maior, né? Eu sofro com ansiedade. Isso só gera um ciclo muito maior. Tu fica com medo da tua própria ansiedade, da tua própria emoção. Então, tu vai ficar com mais ansiedade, mais medo, mais tudo, né? Isso acaba potencializando tudo. Então, acho que é um ponto muito bom para começar assim. Uhum. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de se desligar. Tu perguntou ali, né, no final de semana. A gente tem muita dificuldade, a gente está aprendendo ainda a como se desligar das redes sociais. É um processo que não está nem perto de acabar, então está todo mundo junto. Mas o primeiro passo que eu fiz, né, no meu pessoal, eu desliguei as notificações. Isso, de verdade, assim, mudou muito do meu dia a dia. Eu entro no WhatsApp para ver se tem alguma coisa, porque eu não recebo mais as notificações do WhatsApp. Instagram, há tempos que eu não recebo notificação no Instagram, porque Instagram não é só quando alguém te manda direct, é quando alguém inicia uma live, é quando não sei quem... Alguém curte, alguém curte. e por aí Exatamente. Então, é algo que é muito... Sempre vai ter alguma coisa no teu celular, não adianta. Então, isso que eu fiz já há algum tempo, até antes da pandemia, eu desliguei as notificações do Instagram, o WhatsApp também faz pouquinho tempo, mas isso realmente mudou meu dia a dia. Uma coisa que eu e a Karina, a gente faz muito, a gente tem muitas conversas de como a gente está se sentindo. Um benefício, assim, master de que foi criar um perfil em dupla é exatamente isso. A gente se ajuda muito, a gente flexibiliza. Então, tem dias que eu estou completamente desmotivada, eu não quero criar conteúdo, eu não quero aparecer, eu não quero, sabe? E aí a gente joga a bola para outra. Pô, tu está te sentindo melhor? Sim, eu estou mais de boa, assim, para entrar, aparecer no Instagram, enfim. Então, vai tu, fica tranquila. E aí a gente vai se falando assim, né? Eu acho que isso é um passo também para a gente, uma dica, né, para as pessoas, é poder flexibilizar o dia, né? Poder flexibilizar a tua rotina, poder não levar as coisas tão rígidas assim como a gente acha que tem que ser. A gente vive automatizado, então o nosso dia a dia, a nossa rotina, às vezes fica até muito rígida. Meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou, né, não vou estar dentro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente nem sabe o que vai acontecer, mas quer Exato, fazer. exatamente. Outro dia eu estava vendo um podcast muito bom que falava sobre a rigidez até da meditação. A gente se cobra até de meditar. Até para relaxar, né? A gente se cobra. E eu, por exemplo, eu adotei um cachorrinho agora, não consegui tempo para fazer meditação, a yoga, tive que parar. Mas e qual o problema? Eu posso fazer yoga com o meu cachorro ali do lado. E aí essa é a rigidez, entendeu? Eu comecei a flexibilizar um pouco isso. Posso fazer minha meditação? Ele vai me incomodar? Vai me incomodar. Ele vai vir em cima de mim? Vai. Mas é a mesma coisa com os nossos pensamentos, por exemplo, né? Se a gente está em algum lugar querendo meditar, querendo fazer yoga, enfim, os nossos pensamentos vão vir. E aí a gente precisa entender um pouco eles, né? Não, meu Deus, fiz tudo errado, não sei meditar. Então, é bem nessa pegada. Equilíbrio é tudo, né, gurias? Acho que a gente tem que tentar achar, contar com o apoio de vocês, contar com o apoio do trabalho das meninas. Eu sabia que ia ser pouco tempo, porque a gente ia seguir falando, mas muito obrigada pela participação de vocês. Andressa Munhoz e Melissa Resch, do Voz Colab. Obrigada, gurias, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a vocês. A gente agradece. E também a Ana Lucia Aguinski e a Karina Tagliari, da Quarentena em Paz. Obrigadão, gurias, um prazer conhecer vocês também. Muito obrigada, a gente que agradece participar. Bom, obrigada a todo mundo que esteve com a gente nessa transmissão, nesse bate-papo ao vivo aqui do Farol Santander Porto Alegre. Obrigada pelo convite, à produção, a quem está aí no YouTube, vendo depois desse material, pode comentar se quiser aí que a gente
vai adorar ver os comentários posteriores. BS Project, o CEIA, obrigada por mais esse CEIA Talks. Acompanhe a gente nas redes sociais, que vem muito mais papo por aí. Uma ótima noite para vocês.